momento de recebermos a ilustre personalidade desta noite. Ele é um amigo querido, é especialista em gestão de pessoas, autor de vários livros de sucesso, César Romão! Vem pra cá! Vem no Shalom Aleichem. Obrigado. Shalom Aleichem. Shalom, shalom, shalom Aleichem. César Romão, meu querido amigo, um dos nossos mestres na área da comunicação. Que alegria recebê-lo aqui no palco do Teatro Arthur Rubinstein, na Hebraica de São Paulo, que é o maior clube judaico do mundo. Estamos sendo exibidos agora pela TV Gazeta, em nível nacional, pelo YouTube do Rafsani, pelo Facebook da Hebraica. São dezenas de milhares de pessoas nos assistindo e eu fico muito feliz, emocionado com a sua presença. Obrigado, Romão. Prazer é meu, sou seu fã, você sabe disso. E agora, seu programa em transmissão nacional, nada mais do que merecimento. Obrigado, César Romão. Você está elegante, hein? Pela nossa querida TV Gazeta. TV Gazeta, onde você diversas vezes já participou. Um quadro lá com a nossa querida Regina. Regina Volpato no Mulheres. Aliás, eu estou participando bastante lá. O programa Mulheres na TV Gazeta no período da tarde. Tem a sua expressão. Estamos lá recorrentemente também. Melhor programa feminino do Brasil. Com certeza. E a Regina é maravilhosa. Ela é especial. Romão, que elegância, hein? É reflexo. Ah! Obrigado pela sua presença. Eu queria que você compartilhasse com o nosso público, com a nossa audiência, porque o Romão hoje é muito famoso, o Romão hoje é um palestrante requisitado, é um best-seller, escritor renomado, mas lá atrás as coisas não foram fáceis. Lá atrás, você jovem, idealizando um futuro, como é que foi esse início, César Romão? Bem, querido Rabino Rafsani, eu sempre gostei de escrever. Isso é uma coisa que sempre me acompanhou, sempre. Então, desde garoto, eu escrevia, sempre gostei de escrever. Comecei escrevendo poesia. Poesias? Descobri que no Brasil todo escritor é imortal, porque não tem onde cair morto quando escreve poesia, né? É difícil hoje até achar uma prateleira de poesias. É difícil mesmo. Nas livrarias. E os meus primeiros 3 livros foram de poemas. Quantos anos você tinha? 19 anos. Ah, jovem. Na época, lançando os 3 primeiros livros, né? Sim. E depois desses 3 eu escrevi um 4º livro. Em 1991, eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus. Esse livro foi um fenômeno, ainda é até hoje, um fenômeno. E foi esse livro que me jogou na carreira de palestrante. E o Semente de Deus você tinha quantos anos? Foi em 91, 28 anos. 28. Quer dizer, só depois da 4ª obra que você foi reconhecido como escritor. Eu não diria nem 4ª obra, eu diria depois dos 3 fracassos. Porque os livros foram um tremendo fracasso na época. E não te abalou? Não, eu penso o seguinte, preocupação de fazer sucesso. Eu nunca tive. Então, eu coloco a minha alma, coloco o meu espírito, coloco a minha vontade de escrever, coloco aquilo que eu penso que vai ser importante para o mundo, para o leitor. Eu nunca em nenhum dos meus livros escrevi e disse, olha, esse aqui vai ser um sucesso, porque eu estou trabalhando nesse livro e esse aqui. Não, nunca pensei assim. Quer dizer, você fazia o que você gostava, sem se preocupar com o êxito, sem se preocupar com a repercussão. Talvez por isso que fluiu bem. É porque aí, o que acontece? Fica falseado, né? Fica falseado. Quando você faz alguma coisa para ter sucesso, para ter êxito, para que os outros adquiram o seu livro, para que leiam. Então, não é esse o objetivo do meu processo de escrita. Sim. O meu processo de escrita tem como objetivo me tornar um pouco melhor, né? A cada livro que eu escrevo eu melhoro um pouquinho, né? E também melhorar e trazer dignidade ao meu espaço de vida. Como é o seu processo criativo? Você senta para escrever? Como é que é? Como é que sai do teu coração para o papel? Olha, eu tenho 2 modelos. O primeiro é o inspiracional, certo? Porque eu tenho alguns livros que são inspirados. Então, A Razão da Vida, A Semente de Deus, A Força da Intuição, são livros inspirados, são livros que eu sentei
e recebi praticamente a intuição para escrever esses livros. Quanto tempo demorou para A escrever? Semente de Deus em uma semana. Os livros que são intuitivos, eles são muito rápidos. Eu escrevo no máximo em 10 dias. Agora, eu tenho os livros de ideias. Seu futuro depende de você, sonhos existem para serem realizados, super dicas para motivar sua vida e vencer desafios. Estes livros de ideias já demoram um pouco mais, são 3, 4 meses. E tem os livros de pesquisa. Eu tenho um título de pesquisa, que é Um Homem e Seus Discípulos. Esse eu demorei 10 anos para escrever. Uau! Porque fiz pesquisa não é que não tinha internet, né? Você imagina. Semente de Deus foi traduzido em quantos idiomas já? São mais de 50 países hoje. Então você tem os países que têm a língua alemã, todos os países que têm espanhol, inglês, aí você tem uma boa parte do planeta, italiano, russo, toda aquela área que... Incrível, incrível. Você não imaginava, óbvio. Ah, nunca, Alexandre. É o que eu te disse, quando eu comecei a escrever, hoje eu olho para a minha carreira, sentado aqui com você, que eu sou um grande fã seu, você sabe disso, te admiro demais, eu não imaginava que um dia fosse sentar em emissoras de televisão, fosse dar entrevista, né? Fosse receber correspondências aí de todos esses países. É uma coisa muito interessante e eu agradeço por isso. E a escrita não é a sua atividade principal? Na época, quando você lançou o primeiro, o segundo, o terceiro, aí a Semente de Deus explodiu, você até disse aqui os 3 primeiros fracassos, a escrita não era a sua atividade principal, era uma paixão, era algo paralelo, um hobby. Eu não diria hobby, mas era uma paixão. Porque o hobby a gente faz sem compromisso, né? Sim. Você não tem muito. Você vai jogar um tênis, você vai lá e joga, você não tem muito compromisso. Agora a paixão não. A paixão você tem compromisso daquela hora que você vai executar a escrita. Mas antes disso, eu sempre fui da área de metalurgia, né, desde garoto, e eu tinha uma pequena empresa na época, né, certo, que mexia com conexões de latão, manômetro, termômetro, maçarico, que é uma herança você se sustentava. Uma herança do meu pai, que foi um grande gênio desse universo, né? Meu pai praticamente ensinou esse Brasil aí a fabricar esse tipo de equipamento. E quando aconteceu a Semente de Deus, veio a carreira de palestrante. Eu devo a carreira de palestrante à Semente de Deus, porque as pessoas diziam assim, Romão, você fala ou só escreve? Então vem aqui falar um pouquinho. Quer dizer, a carreira de palestrante foi um fruto do sucesso da obra. Você começou a ser convidado para palestrar como um nome que inspira, um nome que gerou impacto e transformação pessoal em milhares de pessoas pelo mundo. E eu levei um tempo para profissionalizar isso, porque eu me lembro que um dia eu fui entrar numa palestra e o cidadão mostrou um documento para mim, falou, o senhor assina aqui? Eu falei, o que é isso? Ele falou, é o seu cachê. Nós temos que pagá-lo, o senhor não pode entrar no palco sem assinar que recebeu aqui, porque a nossa empresa precisa pagar um cachê para quem fala. E aí ele me deu um cheque, eu peguei o cheque, coloquei numa pastinha, e essa pastinha ficou comigo. Depois de uns 4, 5 meses, sei lá, ele me ligou e falou assim, como você perdeu o cheque? Eu falei assim, não, ele falou, não, porque não caiu até hoje. Você não depositou? Você precisa depositar o cheque. Eu falei, puxa, até esqueci desse cheque. Aí, Rafsana, eu fui abrir a pastinha e pegar o cheque. Quando eu vi o valor do cheque, eu liguei para ele. Falei, tem uma coisa errada, né? Ele falou, não, isso é o que ganham os palestrantes normalmente no mercado. Aí eu disse, eu preciso me organizar melhor. Claro, claro. E foi aí que eu acabei montando o escritório que administra as palestras hoje. E as suas palestras, elas são motivacionais, correto? Você, quando sobe no palco, você procura impactar as pessoas e compartilhar com elas a melhor versão de si mesmo, mas sempre voltado à gestão e desenvolvimento humano, correto? Liderança, gestão e motivação. Liderança, gestão e motivação. Você sabe que uma vez me convidaram para dar uma palestra? E aí que eu entrei também no mercado de palestras motivacionais, e a primeira vez eu falei, mas o que vocês querem de um rabino? Eles não, a gente quer humanizar a equipe. Você acredita nisso, que existem empresas socialmente humanizadas? Olha, a Semente de Deus, em 91, a minha palestra tinha esse título. A empresa socialmente humanizada se torna lucrativa.
Perfeito. Esse é o apelo. Só que naquela época, Alexandre, falar sobre isso, dizer que se tinha que humanizar uma empresa e que uma empresa humanizada dava lucro, os empresários queriam só lucro. Claro. Né? Claro. O tempo mostrou que a minha teoria de 30 anos atrás valia e é válida até hoje. Quer dizer, você falava isso já lá atrás. Quer dizer, antes de investir... Era departamento pessoal, não era nem recursos pessoal. humanos ainda. Sensacional. E qual foi a palestra que mais te emocionou? Olha, eu tive muitas palestras nas quais eu fiquei muito emocionado e eu nem esperava. Né? Mas talvez a que mais emocionou e marcou foi uma palestra que eu fiz só para uma pessoa. Eu cheguei num auditório espetacular e aí só tinha uma pessoa sentada na plateia. E aí o organizador veio pedir desculpa, falar, Romão, olha, vamos encerrar. Não tem... Eu falei, olha, vamos encerrar então, né? Aí a pessoa que estava na plateia falou, de jeito nenhum, eu paguei, eu quero assistir a palestra. E aí, Radisson, eu fui ao palco, fiz a palestra só para ela. Ela foi embora, nem se despediu de mim. Até hoje eu não sei quem é essa pessoa. E um tempo depois, saudoso editor, meu querido Alfredo Machado, fundador da editora Record, me telefona e fala, Romão, soube que você arrasou numa palestra. Eu falei, você está brincando comigo? Eu só tinha uma pessoa. Ele falou, então, essa pessoa é esposa de um CEO dessa companhia e ela comprou 4 edições do seu livro A Semente de Deus. Então, em questão de emoção, veja que interessante. Incrível essa história. Como nós temos que colocar o coração, mesmo se o auditório estiver vazio. Não importa se o auditório está cheio, não importa quantas pessoas tem, o importante é que você vá lá e cumpra o seu papel. E você falou para uma pessoa, mas aquela pessoa, ela vai levar a bagagem que escutou para outras pessoas. E foi o que aconteceu. Veja, foi a primeira grande venda do livro A Semente de Deus. E eu tenho uma técnica desde o início da carreira que dificilmente eu me centralizo na plateia. Eu tenho um ponto de concentração. Então, mesmo que eu pegue uma plateia vazia, eu fico com o meu ponto de concentração. Porque a plateia ela não é o mais importante naquele momento. O importante é a mensagem que você está emitindo. E olha que eu vejo grandes profissionais e quando eles entram, tem meia plateia, um quarto de plateia, eles reclamam. Puxa, podia ter mais gente aqui. Bom, mas e quem está lá? Claro. Claro. Nós temos que valorizar as pessoas que estão na plateia. É uma questão de visão. E na sua opinião, a palestra ideal, quanto tempo ela tem que ter? Hoje, como é tudo muito rápido, é isso. Né? Quando eu comecei, o tempo de palestrante nos palcos era 1h30. 1h30. Aí passou para 1h15. Tá. Hoje são 45 minutos. Porque o evento, é muito interessante que o evento não é você. Todo evento tem um contexto. Ele tem o presidente da empresa que vai falar, ele tem a temática. A temática do evento. Então você é uma peça daquele evento. Para quem faz palestra é muito importante entender isso. Porque não é porque você foi lá que você vai ficar 2 horas no palco. Sim. Você faz parte de um contexto. Perfeito, perfeito. Na minha visão, a comunicação, ela é uma arte. As pessoas nascem com esse dom ou ele pode ser adquirido com o tempo? Se nascer sob o signo de Gêmeos, já vem embutido. Do contrário, você pode desenvolver. A comunicação, na realidade, Luciane, ela é talvez a primeira grande virtude que Deus trouxe à Terra. Porque pense, o Deus também teve que usar de comunicação para falar com seus filhos. E a Bíblia é repleta das comunicações de Deus, inclusive com relação a promessas, né? Você tem 325 promessas de Deus ao seu povo, né? no livro sagrado. Eu acho que se você tiver que desenvolver, meu querido amigo, minha querida amiga, alguma virtude, procure começar pela comunicação. Ela vai ser útil não só para você no seu trabalho, mas ela vai ser útil para a sua família, para você conseguir se comunicar com a sua esposa, com seus filhos. Sim. Aliás, os filhos hoje, um grande drama, né? Os pais reclamam muito comigo que não conseguem falar com os filhos, né? Porque eles querem trazer os filhos para o mundo deles, eles não querem entrar no mundo dos filhos, né? Você inverter isso aí, é você que tem que entrar no mundo deles. E enxergam eles com a mesma idade. Exatamente. Romão, então pode ser adquirido? Pode. Pode ser adquirido. Você tem hoje, por exemplo, nós temos no Brasil
Um professor que, na minha opinião, é o melhor da América Latina, para mim é o melhor do mundo, eu não conheço nenhum melhor não, e olha que eu já rodei essas universidades, que é o professor de comunicação, o professor Reinaldo Polito. É um grande mestre, se você quiser fazer aí o melhor curso de comunicação, eu recomendo o professor Reinaldo Polito. Você falou brilhantemente que Deus criou o mundo falando e introduziu dentro do ser humano esse poder. É uma partícula divina dentro de cada um de nós que nos dá a capacidade de nos comunicarmos. Então, pensando por essa forma, pensando e se aprofundando nesse tema, quando você está falando, você está potencializando um dom divino que existe dentro de cada ser humano. Por isso que a fala é muito poderosa. Perfeitamente. Os livros sagrados, eles falam o quê? Sobre a voz de Deus, né? E Deus disse, Deus pronunciou. Veja que é tudo ligado à comunicação, né? E o que um bom comunicador precisa ter? Ética. Ética. Primeira coisa. Comunicador sem ética não é comunicador. A comunicação precisa de ética. Ela precisa de sinceridade, de responsabilidade. Imagine, eu vejo tanta comunicação irresponsável hoje. Então, imagina que a pessoa está ali, ela foi até lá, ela sentou-se na plateia, ela espera de você algo que ela possa fazer na vida e que aquilo vai melhorar a vida dela, ou vai mudar, ou vai torná-la melhor. Então, a ética, na minha opinião, é a melhor qualidade que um comunicador precisa ter. Até porque isso vai gerar credibilidade e transparência, onde o que ele está passando para o público, ele está vivendo. Ele não é simplesmente um papagaio. É como você ir num médico para parar de fumar e o médico te atende fumando. Exato. Então, Exato. Nós precisamos avaliar bem, né, a nossa condição de comunicação. Antes de aprender a se comunicar, você precisa ter ética. E o universo do empreendedorismo, né? Hoje as pessoas estão empreendendo cada vez mais, as startups, essa pandemia também fez com que a chave virasse, as pessoas elas se adaptaram a um novo formato, inclusive as palestras, Sim. Inclusive a comunicação também teve que se transformar digitalmente. Qual é a dica que você dá para quem quer começar a empreender? Bem, primeiro você precisa ter uma vivência sobre aquilo que você quer fazer. Perfeito. O que eu vejo muito hoje, Ravsani? As pessoas leem uma reportagem na capa de um Exame ou de uma Veja, e aí vai lá e, opa, isso aqui está dando dinheiro, eu vou fazer isso. Mas ele não tem vivência naquilo, ele não tem experiência. Então, vá adquirir experiência na área que você quer empreender. Adquirir conhecimento. Acho que o conhecimento é um ativo inconfiscável, né? O conhecimento, a experiência, o mercado. Às vezes você quer empreender algo que você não tem mercado para aquilo. Por exemplo, vou consertar guarda-chuvas. Não tem mais mercado para isso. É verdade, é verdade. O conhecimento, o estudo de mercado e a alegria, Romão. As pessoas cada vez mais se sentem aflitas, o medo de ter medo gera outros medos. Como é que você aconselharia a nossa audiência a conquistar a tão desejada alegria? Olha, a pessoa mais alegre que eu conheço é o Rabino. Obrigado, Romão. Sempre alegre, em qualquer momento, em qualquer situação, Obrigado. qualquer encontro nosso. Quando ele chega, a alegria entra junto com ele. Então, obrigado, Romão. O que é a alegria? Alegria é o nosso estado de espírito, o nosso estado de alma, de bem com a vida, de bem com a gente, feliz com aquilo que nós estamos fazendo. E o mais importante, Rabino Ravsani, quem é crítico não é alegre. Se você quiser se transformar numa pessoa alegre, a primeira coisa que você tem que perder é o senso crítico. Porque hoje as pessoas veem defeito em tudo, criticam tudo, nada pode. Então, as pessoas que estão ficando críticas, elas perdem a possibilidade de se tornarem pessoas alegres. Sabe, o Romão, ele ensina sem perceber. Eu estava num evento com ele e subiu um convidado para falar. E ele chegou perto de mim e falou: olha, Ravsani, tá vendo só? Ele está perdendo a oportunidade de falar de si para falar mal do outro.
Então, é esse olhar crítico que você acabou Exatamente. de citar. Hoje você vai a uma conversa com um grupo de pessoas, a primeira coisa, olha, você viu fulano, você viu, só críticas. Você não consegue conversar hoje muito com as pessoas sem que as pessoas façam uma crítica. Você tem que ser uma barreira dizimadora de críticas. Perfeito. Se você tiver um hall de amigos e começar uma crítica, vai lá, entra uma barreira, fala, gente, espera aí que eu vou chamar ele aqui para escutar. A conversa vai Silenciou parar. na hora. Silenciou. É o olhar crítico, tem que ter uma visão positiva, enxergar o que existe de luz sempre. Quer dizer, isso é uma grande simpatia para ficar alegre. Nós todos temos qualidades. Se você olhar bem para as pessoas, você verá as qualidades. É que nós enaltecemos pequenos defeitos. Aí a gente torna aqueles defeitos enormes, a gente cresce com aquilo. Mas as pessoas têm qualidades. Nós precisamos olhar mais para as qualidades e deixar de ser tão crítico desse jeito em tudo, desde o trânsito, né? A pessoa pega lá um canal como a Netflix, tem 500 mil filmes, nenhum serve para ela. Nenhum. Tudo é ruim, sabe? O filme levou 10 anos para fazer, não é bom. Esse senso crítico tem destruído o poder de relacionamento da humanidade. Na pandemia, te procuraram muito, Romão? Com dores, aconteceu bastante. Frustrações, desespero. Você, como palestrante motivacional, você foi muito requisitado nesse período, nessa crise, que foi uma das maiores da história? O que aconteceu, né? Tudo parou, né? O mundo realmente parou. Raul Seixas fez a profecia, né? Ela aconteceu, o mundo parou, né? O mundo parou, as pessoas não tiveram tempo de pensar nelas mesmas, ficaram com muito medo. Mas a pandemia fez uma coisa muito interessante e triste, na minha opinião. A pandemia, ela só enalteceu o que a pessoa já era. Quem era bom, ficou melhor. Quem era ruim, ficou pior. A pandemia fez florescer o que as pessoas realmente têm dentro delas. Então as pessoas raivosas ficaram mais raivosas, pessoas sem educação ficaram mais sem educação ainda, pessoas que não sabem o que é gentileza, então esqueceram de vez e limaram a gentileza. E o bom senso acabou, Rabino Ravissani. Praticamente entrou em extinção depois da pandemia. Agora, por outro lado, eu vi uma série de pessoas, eu recebi muitas cartas, e-mails. Eu falo cartas porque eu tenho pessoas ainda que me escrevem. E-mails? Chega pelo, não, vem pelo correio. Carta vem pelo correio de outros países. Muito interessante isso. Eu vi pessoas ficarem, já eram maravilhosas, ficaram mais maravilhosas ainda. Sabe? São pessoas que resolveram fazer ações comunitárias, são pessoas que resolveram ajudar outras. Então, eu acho que a pandemia foi algo que a humanidade perdeu a oportunidade de ficar melhor. Realmente, nos momentos de crise, é que se revela a verdadeira essência das pessoas. Então, igual você falou, quem já tinha essa tendência positiva, conseguiu colocá-la em prática de uma forma ainda mais intensa. E, infelizmente, o contrário também é verdadeiro. César Romão, sabe que eu sempre fico relembrando, quer dizer, 3 fracassos literários. Por que você não desistiu? Alguém chegou e falou para você, poxa, você não vai ser escritor. O primeiro livro foi um fracasso, o segundo livro foi um fracasso, o terceiro livro, olha só, está tropeçando nos livros, não vendeu nada. E você persistiu, você continuou, você foi determinado, focado. Eu admiro muito isso. E hoje a gente olha para trás e tem orgulho dessa sua persistência e dessa sua personalidade, de correr atrás e de realizar e plantar sementes. Mas lá atrás foi difícil? Depois do primeiro fracasso, segundo fracasso, terceiro fracasso, como é que você conseguiu extrair forças para continuar a carreira? Na realidade, eu ouvi muito isso, né? Ouviu? Eu ouvi demais. Tenho certeza. Eu tenho uns amigos, eles iam em casa e diziam assim, Romão, esquece essa carreira de ser escritor, você já é um fracasso. Mas eu já me via como um sucesso, Ravissani, porque até hoje, eu mesmo imprimi os meus livros e eu mesmo comprei. Então, até hoje, eu sou o único escritor em todo o mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo. Ninguém tem, nem o Ravissani tem, nem o Ravissani. Como é uma coisa que eu fazia e faço porque gosto, eu não enxergava ter sucesso ou ter fracasso. Então eu não via como um fracasso. Mas você ficou abalado? De jeito nenhum. Eu fazia o que eu estava gostando.
Ignorava esses comentários. É isso que você tem que fazer na sua vida, sabe? Porque quando nós ouvimos muito as pessoas, e principalmente pessoas que nunca escreveram um livro, eram as primeiras a virem criticar. Esse é um drama. A pessoa não tem a mínima vivência naquele assunto, mas ela opina. Uhum. Então, é o que mais tem. É o que mais tem. Para você ouvir opinião sobre algo, avalie se aquela pessoa tem conhecimento sobre aquilo para conversar com você. Depois da vitória do 4º livro, aí foram 25, outras vitórias. 25 ao longo da carreira. Posso considerar todos best-sellers dentro dos padrões de venda. O que um bom livro precisa ter? A alma do autor. A alma do autor, o reflexo do autor. O autor, ele precisa colocar a alma ali. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem escritórios que tem lá 30, 40 jornalistas, né, que produzem livros para determinados autores americanos. Até porque o consumo de livros nos Estados Unidos é bem maior que no Brasil. Agora, são livros momentâneos, né? Você deve escolher também quanto tempo você quer que o seu livro permaneça. Sim. Se ele tem que ser um long seller. Daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você quer que as pessoas ainda estejam lendo o que você escreveu? Então coloca a tua alma ali. Tem que ser sempre atual. Na realidade é assim, é falar sobre coisas que tocam a mente, o coração, o espírito das pessoas e as transformem. Eu, por exemplo, quando eu leio um livro, o que é que eu quero? Eu quero aprender alguma coisa. Então, a entrega é importante num livro. Você lê muito, Romão? Leio bastante, é um defeito da publicação esse livro. E qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Ele já vai responder já depois de um recadinho importante que eu tenho para você. Ravsani, na realidade é assim. Uma carreira já de quantos anos? São 30 anos. 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. Mas o momento mais difícil da minha carreira foi um dia, diante de um médico, e que eu descobri uma doença muito avançada, e que praticamente eu estava ali com o meu recadinho. Não sabia disso, Romão. Isso foi uma coisa muito difícil, porque você faz uma super avaliação da sua vida, e aí tem duas coisas que eu ficaria muito triste, né? Deixar minha família e o meu público. Puxa vida, né? São as duas coisas que eu... Mas o Criador tem poder, né? E eu achei o caminho da solução. E hoje isso é passado. Eu estou dizendo isso... Que ano foi isso, Romão? Eu não sabia disso. Eu estou emocionado agora. Tem 4 anos. Recente? É recente. Eu estou dizendo isso porque nós nos preocupamos com tantas coisas na vida e pensa o seguinte: se hoje fosse o seu último dia, ou se você soubesse que você só tem mais 15, 20 dias de vida, o que você faria? A gente se tornou muito materialista, a gente se tornou muito egoísta, a gente deixou de amar, deixou de abraçar, a gente deixou de fazer tantas coisas. Por quê? Porque o mundo exige, a carreira exige. Não. É você que se rendeu a isso. Então, um recadinho para você que gosta da sua existência, da sua carreira: ame mais sua esposa, seus filhos, sua família. Dê o máximo de você naquilo que você faz. E olha, cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde. Estou emocionado aqui, Romão. Eu não sabia disso. E realmente é uma grande verdade. As pessoas acabam comprometendo a sua felicidade por coisas insignificantes, que não têm o real valor e não merecem a nossa atenção nem a nossa energia. São tantas coisas tão preciosas que acabam sendo ignoradas por nós, e são nesses momentos de susto que a gente faz uma introspecção, né? E recalcula a rota das nossas vidas. Recalcular a rota, exatamente isso. E nós estamos sempre fora de rota. Até Apolo 10, né, quando foi a Lua, ela estava sempre fora de rota, tinha sempre que estar ajustando a rota. Eu durante a minha carreira, eu sempre tive muito cuidado. Então, por exemplo, eu tinha, antes da pandemia, um número de palestras que eu fazia por ano, não fazia mais. Para você ter uma ideia, evitava e evito hoje subir escada até hoje. Né? As pessoas falam: pô, Romão, mas não tem problema nenhum, é que eu vou precisar do meu joelho daqui 30 anos. Então, daqui 20 anos.
Né? A manutenção. Manutenção. A manutenção. Se você puder evitar, cuida bem dos seus joelhos, porque eles é que vão te conduzir aí. Até o último suspiro. César Romão, um grande ícone da comunicação, escritor, palestrante motivacional, mas que também migrou para a rádio, para a TV. Conta um pouco para nós dessa sua carreira brilhante no rádio, na TV. Programa até hoje, se eu não me engano. Até hoje. Vamos lá na 95.7 FM. Na Rádio Mundial. São 25 anos. 25 anos. Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial. O programa está no ar 25 anos. 25 anos, ininterruptos. Ininterruptos. Qual que é o nome do programa? César Romão e você. César Romão e você. Todas as... todo domingo, todo 17 horas. E tem também os quadros, né, nos canais de emissoras. Tudo isso ligado ao quê? Né? A grande virtude que nós comentamos aqui há pouco, né? A comunicação. A comunicação. Eu sou apaixonado por isso. Comunicação. Se você dissesse assim para mim, Romão, como é que você vê Deus? Né? Eu diria um comunicador. Né? Foi o que ele fez durante toda a existência. O principal de todos. O principal comunicador de todos. Você sabe que, às vezes, as pessoas ficam presas. É óbvio que é muito válido você treinar o timbre, treinar as habilidades, linguagem corporal. Mas 90%, Romão, me corrija se eu estiver errado, acho que 90% é o coração. 10% é técnica. Pega Moisés, um dos maiores líderes do povo de Israel. Era gago, mas liderou um povo com maestria e entrou na nossa história. Fez a diferença. Você concorda com isso? Eu concordo. 90% eu acho que é o coração. Eu concordo, Raif Santos. Sabe por quê? Quando você resolve comunicar, você não pode vestir uma máscara. Você não pode vestir uma armadura. Até porque as pessoas percebem. Né? E essa armadura vai cair, essa máscara vai cair. O mais importante, você pode aprender as técnicas. Todas elas. Mas você tem uma essência. Você tem o seu jeito. Você não pode perder o seu jeito. Senão você fica um imitador. É verdade. É verdade. E o público percebe. De imediato não, mas com o tempo na sua carreira, as pessoas hoje sabem, elas conhecem. Está mais fácil hoje com as mídias sociais e com a internet, né? Você descobrir quem falou o quê. O que é diferente de você ter as suas inspirações. Você pode ter uma inspiração, mas você tem que ser você mesmo. Mesmo se você for imitar a pessoa mais imitada do planeta, que eu acredito que seja o Silvio Santos, né? Você tem que ter o seu jeito para fazê-lo. A sua leitura. A sua leitura. Como é que eu posso fazer uma palestra, por exemplo, e usar as técnicas do Rabino Rav Santos das palestras dele? Mas eu não sou ele, aquilo é dele. Como é que alguém pode contar a minha história? A história é minha. Fui eu que vivi. E quando nós vamos ao palco, nós não podemos perder a nossa naturalidade. Falou tudo. Falou tudo. Você tem que se sentir à vontade, como se você estivesse na sala da sua casa, igual nós estamos aqui, muito à vontade. Eu estou me sentindo aqui super à vontade com você. Estamos conversando e, por uma questão de detalhe, ligaram as câmeras aqui. Mas é a conversa de dois amigos. É porque eu sou seu admirador, sou seu fã, me sinto também muito, muito à vontade. Nossa amizade é uma amizade cheia de sinceridade, então o ambiente fica um ambiente de amigo mesmo. Mas, Romão, você é um dos mestres da comunicação, e você sabe disso. A tua humildade, ela cativa também. A tua humildade, a tua simplicidade, a tua maneira de fazer com que os outros se sintam queridos, prestigiados. Você é muito detalhista. Não é à toa que está casado há 30 anos. 30 anos. E anteontem, quando eu lhe encontrei naquele evento do Brasil que dá certo, eu vejo, do Sandro, que já esteve aqui, eu vejo como a tua esposa te olha com olhos de admiração e você olha para ela também com olhos de admiração, respeito. É o amor verdadeiro que só cresce. A gente precisa saber cultivar isso, sabe? Às vezes as pessoas, em vez de cultivarem o amor, né, elas cultivam o de sabores. Né? Brigam por pequenas coisas que com o tempo você vai ver que aquilo ali não era nada e de repente você vai se arrepender e às vezes já é tarde. Né? Você me trouxe esse livro aqui, é um novo livro?
É o mais recente. É o mais recente livro do César Romão. César Romão, nome que dispensa adjetivos. Ensinamentos bíblicos para o sucesso. Reflexões e pensamentos que guiarão você para uma vida bem-sucedida. Conta um pouquinho dessa sua nova obra. Então, essa é uma leitura contemporânea dos ensinamentos bíblicos do Velho Testamento. É muito interessante porque eu faço uma releitura de 60 passagens bíblicas, que você lê 60 passagens bíblicas em 3 minutos cada uma, porque elas são escritas com 2.800 caracteres, não mais que isso. Maravilha. O livro ele não tem começo, meio e fim, você pode abrir em qualquer página. Vendo aqui Provérbios de Salomão. Salomão. É muito legal, muito bacana então, isso. São muitas passagens do Velho Testamento que às vezes a linguagem é um pouquinho complicada, né, para as pessoas conseguirem entender. Aí eu estou trazendo nesse livro, com uma linguagem muito simples, grandes ensinamentos da Bíblia. Qual a importância de um amigo na vida de alguém? Amigo é tudo. Olha, eu costumo dizer até... Eu abri aqui. Que Deus, na realidade, quando Ele quer falar com a gente... Você é meu amigo de fé. Romão é um grande amigo. Meu irmão, camarada, amigo... De tantos caminhos e tantas jornadas. Você é um grande amigo, Romão. Qual a importância você sabe que do amigo? O amigo é um enviado de Deus. Um enviado de Deus. Eu penso, um amigo de verdade, ele é um enviado de Deus. Porque nós temos a nossa família e de repente você tem ali um amigo. Esse amigo às vezes te mostra coisas que você não vê. Com certeza. Te ensina coisas que você também não sabia. E ele está isento dos subornos emocionais que você está sentindo à flor da pele. E se você quiser ter amigo, seja amigo. Seja amigo. Porque está cheio de gente que quer ter amigo, mas não é amigo. E o amigo é aquele que está do seu lado nas horas difíceis e que se alegra com as suas conquistas e vitórias. Se você contar para alguém as suas conquistas, as suas realizações, as suas vitórias, conte isso para a sua roda de amigos. E perceba no semblante deles se eles estão felizes ou incomodados. Esse é o termômetro para reconhecer quem são os verdadeiros amigos. Porque o amigo ele tem sentimento por você. Ele não tem relação, ele tem sentimento. Então, ele lê os seus olhos, ele sente o que você está sentindo, ele tem compaixão por aquilo que você está passando. O que é compaixão, né? Ele se coloca no seu lugar, naquela situação. Ele tem humildade para conversar com você. Aliás, o Brasil confunde muito essa coisa de humildade, né? Humildade vem do humus, quer dizer, o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que é humus. O que é o humus? Fertiliza a terra. Só isso. Romão você é humilde se você fertiliza o seu espaço de vida. Se você faz com que ele cresça, se você expande as coisas boas, se você fertiliza o espaço que você ocupa, você é uma pessoa humilde. E quem quiser adquirir esse livro, todas as principais livrarias do Brasil, hoje e acho que no seu site também. Eu prefiro que vá às livrarias. As livrarias precisam voltar a funcionar. É verdade. Então vá lá às livrarias, entre lá no site da Amazon. Parabéns. Esse é o 26º livro. 26º livro de César Romão. Romão, os nossos seguidores do Instagram, das redes sociais, Bayer Afsani, do Instituto Afsani, sabiam da sua presença aqui. Você tem muitos admiradores. Você tem muitos fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, você sabe disso. E eles enviaram perguntas. Chegou o momento em que eu vou ler essas perguntas, se o Tom me trouxer. Pode trazer, Tom, o meu celular? Aí, agora sim. Obrigado, querido Tom. Olha, pergunta piedosa, por favor. Né? Vamos lá. Tem muitas perguntas dos nossos seguidores. O nosso querido seguidor... Olha só, Ronaldo. Romão, já está te chamando de Romão. Ótimo. É íntimo. Romão, o que você diria para uma pessoa que por diversas vezes apresenta oscilação negativa no seu trajeto de vida, tanto pessoal como profissional e social? Bem, você precisa mudar de vida. A vida que você está levando é uma vida que não te deixa feliz.
Muitas pessoas suprimem a sua real capacidade de existência, querem viver uma vida que estão na revista, que está na mídia social, que está no Instagram, que está no Facebook, a vida do vizinho, né, a vida de um outro amigo, e deixa de viver a dela. Eu acho que você precisa fazer uma reflexão, descobrir quais são as suas virtudes, as suas aptidões e vivenciá-las. Sensacional. Mais perguntas aqui. O nosso seguidor Gilson. César Romão, como avalia as redes sociais em relação a seus negócios? Como você utiliza? Gilson, eu sou muito tímido em rede social. Tenho Porque todas. durante um bom tempo, ele tem razão, durante um bom tempo você atuou num mercado que hoje não existe. Verdade. São as cartas, que são as revistas. Esse mercado praticamente implodiu, né? Exato. Apesar que nós temos ainda aí grandes revistas, você tem, por exemplo, a Norberto Butz, você tem a GoWare hoje, aquele grupo de revistas, tem muitos grupos de revistas maravilhosos ainda no mercado aí. O que acontece? A mídia social, eu venho acompanhando todas, eu tenho todas elas, pode digitar César Romão nelas. Perfeito. E o que eu faço? O que é mídia social para mim, Ravsang? É doação. 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 Eu não anuncio nada, eu não coloco nada. Eu acho que a mídia social é uma maneira de que quem tem algo a entregar, entregue. Se você tem uma mensagem bacana, se você viu uma reportagem, um conteúdo, é uma entrega de conteúdo. É assim que eu vejo a mídia social. Quantos associados na Ilesp? São 4.000 associados entre empresas e profissionais liberais. E o papel é esse, é fazer com que eles Integração. Interajam entre si. E comprem, si, negócios, façam negócios, networking. Coloque o Brasil ainda mais firme aí na nossa economia. E quando voltarão os eventos presenciais? A previsão é o final desse ano. Ah, ótimo. Estaremos juntos. Com certeza você será sempre nosso querido convidado. Romão, que alegria te receber no meu programa agora na TV Gazeta, uma abrangência nacional, você que é um dos nossos mentores, todos os comunicadores enxergam você como um grande professor, um grande orientador. Você, como eu falei, ensina sem perceber, tem a humildade de forma natural presente na sua conduta. Eu te agradeço, continue assim, apaixonado pelo que faz, plantando sementes, não só o quarto livro, você planta constantemente sementes, colhe as sementes que plantou com alegria, tudo aquilo que você plantou com suor você colhe com alegria, você não para, você sempre está se atualizando e você é a definição daquela frase famosa de que quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Essa é uma grande verdade. E é um prazer estar aqui com você, desfrutar dessa sua alegria, dessa sua sabedoria, aqui dessa emissora, que eu considero como uma casa, uma emissora fantástica, e eu quero te desejar sempre mais e mais e mais e mais sucesso. Amém, amém. Que bom que o Brasil pode te assistir agora aqui pela Gazeta. Eu fico muito contente, eu acho que a TV, as redes sociais, a mídia em si é um megafone para que a gente possa impactar e transformar cada vez mais vidas, essa é a razão da nossa existência. Do seu coração, Romão, uma mensagem final para os nossos jovens, para a nossa audiência, para o povo brasileiro, do coração para aquela câmera. Olha, se você quiser entender o mundo, seja útil a ele. Todo dia antes de dormir, se olhe no espelho e pergunte se você foi útil. Se você foi útil para sua mulher, para o seu filho, para o seu amigo, se você foi útil ao seu país, se você foi útil ao seu vizinho, ao bairro. Só essa pergunta. Antes de dormir, todo dia, se olhe no espelho e se pergunte, eu fui útil hoje? César Romão! Obrigado. Deus te abençoe.